Olá, irmãos, tudo bem? Começamos agora mais um episódio da nossa série Crescendo na Graça e nós vamos entender agora como funciona a construção do caráter cristão. Então vamos agora em 2 Pedro, capítulo 1, do verso 5 ao 7, que diz: Associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Outro texto que gostaria de ler com vocês está em Hebreus capítulo 11, verso 6. Olha só. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Então você precisa crer. Para todo esse processo de construção acontecer, você precisa crer. Outro texto que eu peço que você abra está em Tiago capítulo 2, verso 20, que diz assim, ó: a fé sem obras é inoperante. Depende da sua tradução, vai estar morta. O que significa isso? Se eu creio, lembra dessa construção que eu citei aí em 2 Pedro, né? Se eu creio, reações acontecem. Não tem como eu só crer assim, e olhar assim, eu creio que Deus existe. E ficar inerte a isso, sem uma reação verdadeira, uma reação própria. Compreende? Alguma coisa tem que acontecer na sua vida. Devagar, rápido, mas tem que acontecer. Alguma mudança. Você não tem como você crer em Deus e viver o mesmo dia todos os dias. Está no mesmo nível de fé. Alguma coisa está incorreta. Ou está com você, somente com você, não está buscando o necessário, ou você está sendo mal orientado. Se você está em um grupo, né, um grupo religioso, você está se esforçando para crescer e você vê que existe um teto onde você não consegue passar na fé, o conhecimento bíblico seu não avança porque não está sendo orientado, você deve questionar. Será que eu estou num local que ainda está me fornecendo ferramentas para que eu possa crescer? Se esse local não está te dando um relacionamento entre os irmãos e com as pessoas de fora, se você não tem trabalho missionário, você não tem as mesmas atitudes que Jesus tem, você não é levado a ter essas coisas, você deve questionar. Você deve se questionar. Uma coisa que já me disseram, e realmente, pensa que é um fato, é uma coisa que deve ser pensada mesmo, você deve questionar isso. Seria assim, as pessoas normalmente escolhem a igreja para se sentir bem. E esse pensamento é incorreto. Você pode até se sentir bem, tá, onde você está, mas você deve primeiro pensar assim: esse lugar está me aproximando de Cristo? Esse lugar está me ensinando mais sobre Cristo? A Bíblia é aberta e é ensinado sobre o caráter de Cristo. As pessoas podem questionar o que está escrito diante do que está sendo ensinado. Eu tenho essa liberdade de falar, né? Olha, eu estou vendo dessa forma aqui, vamos sentar e analisar junto. Entende? Analisar o que está realmente na escritura. É fomentado esse tipo de espírito. Você está sendo levado a um crescimento constante na fé. Então vamos lá, vou explicar cada item para a gente entender esse texto aí de 2 Pedro capítulo 1, certo? Então o que é coragem? Essa coragem, essa convicção, né? Essa virtude, ela deve ser algo que te leve a Cristo, te aproxima, te faz querer saber mais de Deus e praticar mais de Deus. É muito diferente do fanatismo. O fanatismo, você pega aquela convicção que você tem e você tenta atacar todos, tudo e todos. A convicção, você até fala a verdade. Por mais que doa a verdade, você fala. Você procura falar da melhor forma possível. Tá? De forma clara, mas você fala. Com amor, você tenta instruir os outros. Por mais que hoje a geração que a gente está, né, na nossa época contemporânea, você não pode falar certas coisas que ofendem, tudo. Você vai tentar contato e falar. Mas você também vai falar a verdade. Que era isso que os discípulos faziam, Jesus fazia. Jesus, você vê ele sendo duro, mas também ele era duro com aqueles que se achavam superiores, os grandões. E com simples, ele era simples, usava uma linguagem simples para eles.
Então você tem que ter essa sensibilidade aí, né? Se você tem convicção, tem virtude, você precisa ter esse sentimento de preciso ensinar, preciso orientar, preciso fazer pensar. Mas de qual a melhor forma que eu posso fazer isso? Então, por isso, sem conhecimento, não tem como você ter uma vida cristã saudável. Se você não está sendo levado a examinar as Escrituras, você deve examinar as Escrituras. E se você está sendo levado a examinar as Escrituras, examine as Escrituras. Porque imagine que você, no seu exame, você vê que uma coisa que o seu grupo social ali de contato, né, que também examina, não percebeu. Você traz essa nova visão, não, né? Nova realidade descoberta, essa novidade que você descobriu para eles, e todos examinam junto e falam: peraí, isso aqui realmente é válido ou não, né? Às vezes você pode se equivocar. Todo mundo vai se reunir, os textos que todo mundo conhece sobre o assunto, vai olhar o que a Bíblia realmente ensina sobre aquilo e chegar numa conclusão. Então, é saudável. Tá vendo que você está interagindo com pessoas? Interessante, né? Tá, agora você conhece. Aí você tem que adicionar domínio próprio. Tem que montar as peças aí da casa. Você conhece as coisas de Deus, sabe como funcionam as coisas de Deus, sabe o que Deus quer, e você está na contramão do que Deus quer. Você precisa se autodominar. E como você se autodomina? Você precisa aqui entregar o seu corpo como sacrifício vivo a Deus. Está lá em Romanos, capítulo 12, verso 1 a 4. Tem que você transformar a sua mente para você se entregar completamente a Deus. Ah, mas é difícil, eu gosto de fazer minhas coisas. Ore, busque. Todo mundo tem um processo, mas todo mundo vai alcançar na hora certa as bênçãos de Deus. E a maior bênção de Deus é ter o caráter, a afeição de Cristo. Ter o caráter de Cristo, a forma de viver de Cristo. Isso é a maior bênção. Não é carro, não é casa. Essas coisas podem vir? Pode. Mas buscai primeiro o reino dos céus e sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Aí quando vir, você nem vai ter soberba de se achar que você recebeu alguma coisa, porque seu coração está firmado em Cristo. Você tem um coração de Cristo. Você é um cristão. Você é um mini Cristo. Agora você tem um domínio próprio. Você está se autodominando, domando, né? Através do poder de Cristo. É com certeza, é claro que você vai ser perseverante. Porque quando você cair, você vai pensar assim: peraí, caí. Mas eu creio no poder de Deus. Se eu cair, eu vou levantar. Você levanta pelo poder de Deus e continua firme. Essa é a grande perseverança do cristão. Não é cair e falar: caí, vou parar de fazer as coisas para Deus porque eu caí. Ah, tá difícil. E, olha, fala a verdade, às vezes eu tenho umas dificuldades e eu falo assim: nossa, lá atrás eu tinha dificuldade e eu pensava em largar tudo, largar um monte de tudo. Ah, vou desistir. E essa vontade vai diminuindo, diminuindo, quando você vê, você nem, sabe, nem aparece mais. Vê a dificuldade e você fala: não, peraí, tô com dificuldade, mas eu vou continuar firme. Entende? É um crescimento, é um processo. Então você, sabe, essa perseverança. E mesmo se você cair, você vai continuar. Você vai persistir, você vai crescer. Você coloca na sua cabeça que não tem jeito, você não tem mais volta, nem tem opção. Ou você vai alcançar a mente de Cristo, ou você vai alcançar a mente de Cristo. Não tem outra saída, não tem um plano B. Você não tem mais plano B, sabe? Quando você entende, conhece a Deus, entende, você vai perseverar. Aí quando você está perseverante, quando você tem conhecimento de Deus, você tem fé nele, no poder dele. Por consequência, você vai ter o caráter de Deus. E com o caráter de Deus, você vai se importar com o próximo. Aí nessa parte, você vai começar a pensar, não acusando nas motivações da pessoa, mas você vai procurar saber as motivações da pessoa, do que ela faz, o que faz, para você poder ajudar ela a não fazer mais o mal. Vai tentar resgatar as pessoas para Cristo. Você vai querer que os outros conheçam o que você conhece. Você vai em lugares que você não ia antes. Porque antes você tinha nojinho, tinha preconceitos, tinha pontos que você discordava e você não vai entrar naquele lugar mais. Pois bem, você vai entrar em lugares que você nem imagina quando você estiver com o poder de Deus. Vai até se espantar.
os becos, as imundícies que você vai entrar para resgatar alguém, para trazer esperança para alguém. Você realmente vai se espantar. E nesse ponto, claro, você desenvolveu a caridade, né? O amor para com todos. E é claro, se você ama, você quer ficar perto de gente. E se você ficar perto de gente, você vai criar o seu grupo, né? Grupos de pessoas que você vai participar, se tornar querido. E com isso, você vai conhecer pessoas e desenvolver o amor. E aí, quando você chegar nesse ponto, você vai estar maduro. Porque você vai ter o poder de Deus. Você vai ter o conhecimento de Deus. Vai ter a prática de Deus. Você será um com Cristo, assim como Ele é com o Pai. Então, o que podemos concluir? Que para receber a chuva temporã, que é aquela chuva que vem respingando e preparando o grão, você precisa desenvolver um caráter, até que você fique maduro e receba a chuva serôdia. A chuva serôdia é o movimento do Espírito Santo, onde a pessoa recebe completamente a maturidade espiritual. E esse é o meu sonho, pra falar a verdade, esse é o meu sonho. Por isso que eu estudo tanto o tema, estou estudando tanto esse tema. E acabo linkando ele com qualquer tema que eu estude, vocês vão ver eu falar sobre isso. Mas sem a chuva temporã, sem o preparo inicial do grão, não tem como ele crescer. Se o seu grão ainda não se abriu, não subiu nenhuma folhinha, como é que você vai dar fruto? Então uma vida cristã, só que só meramente crê assim, Jesus morreu por mim, e você não tem um resultado, você deve questionar, tá? Tô levantando mesmo, pensa, raciocina. Se você não está tendo um crescimento com Cristo, você deve questionar isso. Se você crê que é cristão, você deve buscar orar a Deus para poder se tornar alguém que realmente represente Ele na Terra. Mesmo na tribulação, mesmo na luta. Eu acho que seria uma vida muito interessante de se viver. Na verdade, é o meu alvo, né? Eu, quando olho para trás, vejo que eu cresci muito pelo poder de Cristo. Melhorei bastante, mas ainda tem muito a melhorar. Eu ainda estou na corrida. Eu não alcancei ainda, mas eu estou na corrida. E assim como Paulo, eu desejo chegar naquele prêmio que ele tanto almejou, de dizer, não sou mais eu que vivo, mas Jesus vive em mim. E é o meu desejo que vocês desejem isso também. Vocês cresçam tanto na fé e vocês maturem, sejam maduros. Porque a chuva serôdia virá. E quando vir, vai ser um espanto para o mundo. E o evangelho será pregado em todo mundo. E o que vai acontecer? Jesus voltará. Porque virá o fim. Quando o evangelho for pregado em todo mundo, virá o fim. Amém? Então, hoje eu encerro o vídeo de hoje. Foi um pouquinho maior que o comum, porque essa parte era extensa mesmo. Que seja um incentivo para você crescer na fé. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, porque o Senhor é incrível na nossa vida. O Senhor nos ajuda a crescer, do Senhor que vem a fé, nós somos completamente dependentes de Ti. Pedimos que o Senhor nos ajude a nos tornar cada dia, cristãos melhores. Nos ajude em tudo, nos dê sabedoria, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês e até a próxima.